Obrigado, equipe de música. Daqui a pouco a gente trabalha mais juntos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 12, por gentileza. Oh, glória a Deus. Que noite gloriosa. Hoje é dia das mães, hein, gente? Olha aí. Glória a Deus, parabéns a todas as mães aqui presentes. Fiquem tranquilas que tem presente, hein? Físico também, não somente oração, mas a nossa equipe preparou um presente para as mães. Tá lindo demais o presente, com certeza você vai usar com muita frequência. E também existe uma oração especial. Ó, não conta para ninguém não, tá bom? Mas tem até uma apresentação aí especial, hein? Vai ser incrível demais. Porém, Romanos no capítulo 12, se a nossa equipe puder me ajudar, Wendel, eu vou precisar muito de vocês. Eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Nós vamos ler o verso 12 por enquanto. Romanos 12, 2. Eu falei o quê? Não, é verso 2, perdão. Capítulo 12, verso 2. 12, 2, desculpa. Romanos 12, 2, por favor. Perfeito. Olha o que a Bíblia diz. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer uma oração pedindo a sabedoria do Espírito Santo. O Espírito Santo é o mestre por excelência. Ele nos ensina toda a verdade. E se nós nos submetermos aos ensinos do Espírito, com certeza vamos aprender muito essa noite. Quantos querem aprender com o Espírito Santo? O Espírito Santo inspirou homens a escreverem a Bíblia. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens escreveram, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo escreveu. O próprio Espírito Santo inspirou esse texto. Então, vamos pedir a sabedoria dele para abrir os nossos olhos e compreendermos o que está escrito. Não só nesse, mas nos diversos textos que nós vamos ler essa noite. Feche seus olhos, peça a sabedoria do Espírito Santo. Espírito Santo, o desejo do nosso coração essa noite é ouvir os seus ensinamentos, compreender cada detalhe do que está escrito, porque nós temos um objetivo, nós queremos te agradar em tudo, nós queremos frutificar em toda a boa obra, nós queremos amadurecer no seu bom propósito, e para isso nós precisamos de clareza espiritual. Abra os nossos olhos espirituais, é o que te pedimos, para compreender cada detalhe, e assim desfrutar dos benefícios que a sua palavra nos traz, contudo também praticar as responsabilidades que ela nos orienta. Em nome de Jesus, eu creio numa noite poderosa de clareza, por meio da palavra ensinada, pregada, nos submetemos ao Espírito Santo, a sua unção para receber uma boa palavra essa noite. Você pode dizer assim comigo: enquanto eu estou nesse ambiente, diga de novo, enquanto eu estou nesse ambiente, congregando, o próprio Deus está trabalhando em meu favor. Diga, por isso eu descanso. Respira fundo agora, ó. Diga assim, eu descanso, porque o próprio Deus, os anjos de Deus, estão trabalhando em meu favor. Enquanto eu ouço a palavra, diga isso, enquanto eu ouço a palavra, dou atenção à palavra, vida está sendo gerada. Saúde no corpo está sendo gerado. Em nome de Jesus. Amém? Agora fala com o seu irmão do lado. Fala, preste atenção ali, ó. Cutuca ele e fala, fica ligado, fica ligado. Conectado. Conectado. Agora olhe para mim rapidamente. Tem um texto, daqui a pouco a gente vai continuar nesse, mas eu estava orando agora e o Senhor me lembrou de Provérbios no capítulo 4, verso 19, 20 e 21. É um texto bem legal que fala sobre nós darmos atenção aos ensinamentos do Senhor. Ele diz, filho meu, dê atenção aos meus ensinamentos, as minhas razões incline os seus ouvidos, não os deixe apartar diante dos teus olhos, mas guarda esses ensinamentos dentro do seu coração, porque são vida para quem encontra e saúde para todo o seu corpo. Eu pergunto, quem aí gosta de vida e saúde? Quem quer desfrutar de vida e saúde? Umas 4 pessoas, né? O restante quer desfrutar o quê? De morte e doença? Não, então vou perguntar de novo. Quem aqui quer desfrutar de vida e saúde? Então, eu e você precisamos dar atenção à palavra de Deus. Atenção aos ensinamentos do Senhor. Você sabia que atenção é diferente de estar num ambiente onde o ensinamento está acontecendo? Você pode estar num ambiente como esse, sem prestar toda a atenção. Quem presta atenção fica conectado. Arregala o olho. Fala para o seu irmão, arregala o olho.
Abre o olho e fica conectado. Vamos fluir, então? Essa é uma noite que eu quero, juntamente com você, te ensinar um pouco mais sobre renovação mental. Existe uma mudança de mente que precisa acontecer para que eu e você desfrute da vontade de Deus. Olha o que o texto diz, lê de novo. Vamos voltar. Romanos 12, 2, que é o texto. Olha que interessante. O texto diz que a vontade de Deus, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? O que mais? O que mais? Não, gente, vamos lá. A vontade de Deus é... Se a vontade de Deus é boa, se a vontade de Deus é agradável, e se a vontade de Deus é perfeita, então eu quero. E você? Não, eu quero. E você? Eu quero. E você? Então nós precisamos participar do processo que vem anteriormente. Olha o processo anterior. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Então a mente tem um papel fundamental. Eu sei que nós somos seres espirituais, que nós habitamos num corpo natural e possuímos uma mente. Mas essa mente, entenda, é como se ela estivesse no meio. De um lado está você, um ser espiritual. Do outro lado é o corpo, a carne, que quer fazer as vontades aqui da terra. Comer mais do que pode, dormir mais do que convém, trabalhar mais do que deveria... etc, etc. De cá está o seu espírito humano que foi recriado e recebeu a vida de Deus, que ama fazer a vontade de Deus, que quer caminhar diante do propósito de Deus, independente dos desafios, das adversidades. O ser espiritual quer obedecer ao Senhor, e isso é maravilhoso. Mas no meio tem a mente, também chamada na Bíblia de alma. E é custosinha, viu? Fala comigo assim: eita, alminha custosinha. Fala, fala! Por quê? Porque nessa mente, uma criança, olha como que uma criança nasce. Já foi comprovado cientificamente. Que é por meio do espermatozoide que sai do pai e entra no ventre materno que a criança nasce. Sim ou não? Você já descobriu que não é por meio da cegonha, ok? Quantos sabem que não é aquela cegonha que te contaram quando era criança, que trouxe o bebê? Então, ou seja, tem que haver um relacionamento sexual, e aí nasce o corpo da criança. E isso tudo vem de Deus, viu? Porque foi Deus que criou o espermatozoide, foi Deus que criou o corpo humano, foi Deus que criou todo esse processo. Mas tem que haver uma ação humana. Os casados sabem, você precisa trabalhar, meu filho. Ok? Então... aquele espírito humano, o corpo já está pronto. Então o espírito humano é enviado da parte de Deus. Deus é quem sopra a vida humana dentro do corpo daquela criança. E ela se torna ainda dentro do ventre materno uma alma vivente. Só que aquela alma, aquela mente, olha aqui no meio, eu estou aqui. A mente é um HDzinho sem nada. Zero conteúdo. Um HD virgem. E agora, a partir do momento que a criança nasce, ela começa a captar as informações. Então preste atenção, desde criança, nós estamos aprendendo algumas coisas. E essas informações estão grudadas como um chiclete na nossa alma. Mas quantos sabem que existem coisas boas, mas também existem coisas não tão boas assim? Então quando você nasce de novo, existem coisas que você precisa mudar a mentalidade para desfrutar. Se a sua mentalidade for antiga e o seu espírito recriado, você não desfruta da vontade de Deus. E a vontade de Deus é? Quantos querem? Quantos querem? Então tem que mudar a... Agora, para essa nova vida, essa nova realidade, precisa de uma nova mentalidade também. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você ouviu por muitos anos que manga com leite faz mal. E até recentemente eu encontrei um senhorzinho que ele se recusou em tomar leite porque tinha comido manga mais cedo. E na mente dele ainda é assim. E talvez tenha algumas pessoas que ainda pensam assim. E quando você foi estudar um pouquinho mais, você percebeu que existe até doce de leite de manga. E é gostoso, viu? É um mousse de manga. E vai o leite misturado. E você comeu e nunca pensou, tem leite de manga misturado. Mas isso é uma história antiga, que foi inventada na época da escravidão, para que aqueles que estavam presos e eram obrigados a trabalhar sem salário,
pudessem viver de manga. Come só manga e solta o leite da minha cabra, porque esse aí eu vou vender. E etc, etc, tem várias histórias. Mas a que eu mais gosto de contar, só para que você entenda, que ao longo dos tempos, épocas e gerações, nós estamos recebendo informações na mente. A mídia hoje em dia martela a nossa mente com informações para que você faça o que o marketing está te pedindo. Ao longo dos tempos, épocas e gerações, os seus pais podem ter te ensinado coisas e talvez você não nasceu num lar cristão como eu. Eu não nasci num lar cristão, então eu não tive a oportunidade de aprender biblicamente as coisas. Então eu fui aprendendo de uma forma errada. Por exemplo, meu pai, e ele não estava, entre aspas, tão errado nisso porque ele também não sabia o que era correto, mas agora que ele nasceu de novo, nós dois estamos renovando a nossa mente, mudando a nossa maneira de pensar. Mas meu pai me ensinou quando eu era pequeno que para ser macho, cadê os homens aqui? Não, essa vozinha ninguém acredita não. Que para ser macho, vamos ver. Que fraque, vai ter que fazer o guardiões desse jeito aí. Meu Deus do céu. Ei, misericórdia. Preste atenção, preste atenção. Cadê os homens aqui? Tem que tremer esse lugar. Mas com o meu pai, eu aprendi que ser homem e ser masculino, você precisava mexer com mulher alheia na rua. A mulher passava e você dizia, ei, fulana, a sua parte é tal. Não vou ficar falando aqui, ok? Mas fio, e eu aprendi assim. Então, quando eu nasci de novo, é que eu vi que isso é errado. Porque a Bíblia diz que vai ter, cada homem é sua mulher. E aí sim, você fala aquilo para ela. E não na frente dos outros também, senão vai dar problema. Dentro do quarto, na intimidade, você diz aquilo para a sua mulher, para a sua esposa. Porque você está fazendo isso contra a mulher, você está fazendo com a esposa de alguém. Tiago, mas a mulher nem é casada, mas quem sabe ela casa um dia e você fez isso antes dela casar, já vai ficar condenado. E se o marido dela souber que você fez isso com ela antes de casar, você já está mais lascado ainda. E as coisas só vão piorando. Mas eu aprendi isso. Aí eu lembro que quando eu converti, eu estava andando com um amigo, e nós andando na rua, e eu tinha acabado, eu tinha 3 dias de convertido. Eu só tinha aprendido sobre oração. Ele disse assim, Tiago, oração você fala com Deus o que quiser e Ele te responde, se Ele quiser também. Falei, então posso falar o que eu quiser? Posso. Deus, isso. Vivia reclamando com Deus, que também não é o tipo de oração. Mas eu quero dizer que era a única coisa que eu sabia. A gente andando na rua, eu e esse amigo, de repente passou a mulher do outro lado. O que eu fiz? O que eu fui acostumado a fazer desde pequeno. Com um cara que era o crente da igreja, o meu amigo, eu disse, ei, fulana, papapá, papapá. E ele me olhou e disse, o que é isso? Eu falei, mas nós não é homem, não? Nós é homem ou nós não é homem? Não, Tiago, você não pode fazer um trem desse, não, Tiago. A Bíblia fala que se você já olhar impuramente pela mulher, você já pecou, meu filho. Está escrito em Mateus capítulo 5, começou a citar uns versículos, eu fiquei, foi doido da cabeça. Não, então eu estou errado, eu não sabia. Aí eu tive que renovar a minha mente e aprender. Aí eu entendi. Quando a mulher passava do outro lado, o que eu geralmente estava acostumado a fazer, eu tinha que fazer o contrário. Aí, em vez de olhar, eu olhava para a parede. Algumas mulheres estão balançando a cabeça e cutucando os maridos. É assim. Aprenda. Renove a sua mente. Cadê as mulheres para dar glória a Deus aqui? A mulher passa, você olha para outra banda. É. Glorifica Paula. Mas como eu ia saber disso se ninguém me explicasse? Eu aprendi errado e precisei mudar a maneira de pensar. É igual a história do peixe. Você conhece a história do peixe? Pergunta aí pro seu irmão. Você conhece? Pergunta, você conhece? Pergunta, cutuca ele. Se vocês não interagirem, eu vou embora. Tchau, vou pregar mais não. Tchau, gente. Vou ficar sozinho aqui? Vamos, gente. Pergunta aí, você conhece a história do peixe? Que história é essa? Que história é? Conheço várias, mas não sei não. Mas vou contar, então você presta atenção. O camarada casou e adivinha o prato que ele mais gostava de comer? Peixe. Aí a mulher pensou, vou agradar ele. Quando ele chegou de casa, do trabalho, bem cansado e tudo mais, o que tinha em cima da mesa?
Um peixe. Ele começou a comer aquele peixe e falou: que peixe delicioso, que tempero, que sabor, que alho. Só que ele pensou: cadê a cabeça do peixe? E logo ele percebeu: cadê o rabo do peixe? Aí ele perguntou: amor, a cabeça você separou para fazer de uma forma diferente? E o rabo? Ela disse: não, a cabeça e o rabo a gente tira e joga fora. Aí, mas e quem te ensinou a fazer peixe? A minha mãe, e é assim que faz peixe. Ele disse: porque ele era aquela pessoa que gostava muito da cabeça do peixe. Principalmente quando sai aquela gosma no olho e você faz. É uma delícia. Quem nunca comeu, gente? Ah, não, vocês não sabem comer peixe, não. Lá no Goiás eu aprendi a comer peixe assim. Você pega a cabeça e você morde a mandíbula. E se o peixe for pequeno, você come fritinho, com dente e tudo do peixe. Tudo, a cabeça e tudo. E o rabo, e o rabo? Esse cara gostava também do rabo. Crocantezinho aquele rabo. Cré, cré, cré. Uma delícia. E ele ficou escandalizado com aquilo. Ele pensou: meu Deus, casei com uma mulher que não sabe fazer peixe. Está gostoso. Mas ela entende que fazer peixe é sem a cabeça e sem o rabo. Agora eu enrolei. Mas deixa que eu vou tirar essa história limpa outro dia. Não vou brigar. Estou no início do casamento. Tudo é alegria, amor. Que delícia, que delícia. Mas certo dia ele estava num churrasco de família e a sogra dele estava lá. Ele disse: minha sogra, você ensinou sua filha a fazer um peixe. Estava delicioso. Que tempero incrível. Só tem um detalhe. Estava sem a cabeça e sem o rabo. Por quê? Aí ela disse: porque é assim que faz peixe. Aí ele: meu Deus, eu entrei na família errada. Ele começou a pensar: e agora? Aí, quem te ensinou? Ela: minha mãe. Aí ele falou: vou pegar essa vozinha agora. Ele viu que a vozinha estava sentada, chegou do lado da avó e falou: vó, a senhora ensinou a sua filha a fazer um peixe delicioso. E a sua filha ensinou a sua neta a fazer o mesmo peixe. Que sabor delicioso. Só tem um detalhe. Tá sem? Não vai, gente, me ajuda. Tá sem? Aí disse: por quê? Ela disse: não, meu filhinho, senta aqui que eu vou te explicar. Na época que eu aprendi a fazer essa receita de peixe, eu morava na roça, e nós tínhamos um fogãozinho de lenha, e tinha um forninho de barro. Ele era tão pequenininho, que se não tirasse a cabeça e o rabo, o peixe não cabia dentro da forma, e nem dentro do forno. Ele falou: só por isso? Mas hoje, como a gente já tem forno maior e bandeja maior, eu vou pedir para elas deixar a cabeça e o rabo para você. Perceba, toda uma história foi gerada ao longo daquela geração, que passou de pai para filho, de neto em geração, e às vezes a gente pratica e não sabe nem por que faz. Por exemplo, quando você está orando, certo? Você está orando, correto? Por que você faz assim, ó? Fala pra mim, por quê? Porque quando você responde lá no WhatsApp e você quer falar que algo é abençoado e especial, você manda aquela figurinha da mãozinha assim. Responde pra mim, por favor! E eu não queria te atrapalhar não, mas você sabe que aquela mãozinha nem significa algo especial e algo amém. Aquela mãozinha significa isso, ó. Eu sei que eu estou colocando o dedo no seu bolo e mexendo lá dentro. Estou tirando até o glacê. Eu sei que eu estou atrapalhando, às vezes, a mentalidade de alguns, mas perceba, eu estou te mostrando a necessidade de uma renovação mental, porque eu te pergunto mais uma vez: quem quer experimentar a vontade de Deus que é boa? Quem quer experimentar a vontade de Deus que é perfeita, que é agradável? Só mudando a... Nós vamos ter que deixar coisas para trás e abraçar novas coisas. Só existe uma maneira de renovar a mente e eu vou te ensinar com prática. É por meio do enxerto. Pergunta para mim, o que é isso? Quem é da roça sabe, o enxerto geralmente ele é feito, você pega um tronco, um galho, e você tira um pedaço daquele galho e fica um buraco. E você ainda dá mais uma cavadinha para você pegar outro galho de outra espécie e enxertar naquela outra espécie, e ele vai receber da seiva que vem daquela planta. Então é uma planta dentro de outra planta, recebendo o alimento de determinada planta. Fala: plantou. Entendi. Não é diferente com a palavra de Deus. É você, uma planta bruta,
Olha para o lado, ver se essa planta aí é plantinha ou planta bruta mesmo, rústica. Aquela planta cascuda. Aquela planta antiga. Aquela planta difícil. Que dá fruta até quando não tem água. Tanto que é... E tem umas plantas mais suculentas também. Que tem comida para 2 meses para frente. Mas... E a Bíblia está dizendo, você precisa aprender o processo do enxerto, porque existem muitas coisas que foram colocadas na mente por causa de um sistema corrompido, que agora precisa ser mudado. Aí as pessoas estão, mas por que por que eu não estou desfrutando da vontade boa de Deus, da agradável e da perfeita? Por que essas coisas na minha vida não mudam? Porque, tá aí, é só com a mudança de mente. Quantos querem aprender o processo? Querem aprender o processo? Querem mesmo? Então fala, Tiago, fala. Você já entendeu que você está com as coisas velhas aí que tem que sair? Já ou não? Já entendeu que vai ter que comer esse peixe com essa cabeça, com esse rabo e pôr tudo para dentro? Já entendeu que tem algumas coisas que vai ter que abandonar, vai ter que deixar? Entendeu? Agora vamos aprender biblicamente como isso funciona. Tiago, no capítulo 1, por gentileza. Carta de Tiago, capítulo 1. Oh, glória a Deus. Vai lá para o finalzinho das Escrituras. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Veja comigo especificamente o verso 1. Tiago 1. Para ter um contexto. Tiago 1. O que você está aprendendo essa noite? Ou vocês me atrapalham? Não. Vamos lá. O que vocês estão aprendendo, gente? Se você me falar que está aprendendo a comer peixe, se você me falar que está aprendendo manga com leite, não me atrapalha, não. Esses é só exemplos que eu estou usando para te ensinar que você está aprendendo a mudar que a mente é importante. Não só o ser espiritual, não só o corpo, mas uma saúde mental. Fala comigo, saúde mental. Essa cachola, o que tem dentro dessa cachola aí? Vê, confere aí. O que tem dentro dessa cacholinha? Neurônios, gostei. Eu gostei, é isso aí. Carregados de informações, né? É verdade. Agora preste atenção. Vamos mudar as informações, algumas, não é todas, entende? Meu pai, deixa eu já te ajudar aqui nisso então, para você não achar que estou falando mal do meu pai. Meu pai também me ensinou desde os 12 anos de idade que eu tenho que trabalhar se eu quiser comer. Isso está na Bíblia. O apóstolo Paulo escrevendo na Bíblia diz, aquele que não trabalha que também vai ficar sem comida. Porque para comer tem que... Ele diz, na verdade, aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalhe. E com o seu trabalho, ajude as pessoas. Está escrito na Bíblia. Meu pai me ensinou desde os 12 a trabalhar. Então, desde os 12, estava eu lá, no comércio dele, voltando troco, aprendendo com os números. Passei já troco errado demais, já fui muito corrigido. Na época tinha as moedas de R$1 ainda, e volta, vem troco, vai troco, nota de R$1 e etc. Então, eu trabalhei desde os 12 e ganhava já um recurso específico, estudava e trabalhava, Eu te pergunto, isso é coisa boa? Vou abandonar isso? Não. Então, existem coisas que eu aprendi com a minha família que eu não devo abandonar, mas existem outras que eu devo e eu preciso, se eu quiser, romper e me desenvolver no reino de Deus. Amém? Então vamos ver, olha só. Tiago capítulo 1, verso 1 diz assim, ó. Tiago, ele está escrevendo uma carta. Imagine que é uma ligação. Eu sei que hoje, em tempos modernos, exige uma linguagem moderna. Na época, a forma de comunicação era por meio de cartas. Hoje em dia, você faz o quê? Manda um zap. Manda um zap para fulano. Então, o Tiago está te mandando um zap agora. Presta atenção. No zap do Tiago, ele disse, eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e eu estou escrevendo a vocês, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ele disse, boa noite, boa tarde, bom dia. Meus irmãos, ele chamou eles de quê? Irmãos. Então, peraí, ele está escrevendo uma carta para quem? Irmãos. Então, preste atenção. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Você é um irmão? Você é um irmão? Então, a carta é para você também. Preste atenção, ele está escrevendo para os cristãos, para os irmãos. E olha o que ele fala lá no verso 16. Olha o verso 16. Irmãos, não vos enganeis, meus amados irmãos.
Peraí. Olha aqui para mim. É possível um irmão ser enganado? Não, mas um irmão já não é de Deus. Um irmão já não está envolvido na igreja. Um irmão já não está envolvido no reino de Deus. Mas o irmão não pode ser enganado, não. Ele tem Deus, uai. Não, é possível alguém ter Deus, ser o irmão, e mesmo assim ser enganado. Como se livrar da enganação do mundo, do sistema? Como se livrar da enganação, do engano? Mudando as informações dentro desses neurônios. Como? Renovando a... Aí olha o que ele fala no verso 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Primeira coisa. Se uma coisa é boa, vem da onde? Não, gente, lê de novo o texto, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? Se uma coisa é boa, vem da onde? Você só fala do alto, pode ser? Você fica com do alto. Vai, vamos lá. Se uma coisa é boa, vem da onde? Se é um dom perfeito, vem da onde? E alguém será que pode ser enganado por isso? Pode. Hoje em dia as pessoas estão sendo enganadas por isso. Por exemplo, elas pensam que porque algo bom aconteceu, algo bom aconteceu. Por quê? Porque eu sou bom. Olha para mim, eu sou bom. Eu trabalhei, eu conquistei, eu ralei. Ah, coisa linda de Jesus. Você é bom, hein? Então, peraí. Eu estou contando essa história direto e vou repetir. Certa vez alguém disse: eu também posso criar como você, Deus. Olha a conversa, conversando com Deus. Não, Deus, assim, você nem é tão especial assim. Eu também crio igual você. Eu também posso criar as coisas. Aí Deus disse: tudo bem. Vamos lá, faça algo então. Aí ele pegou um monte de areia para começar a construir algo e Deus disse: por gentileza, tire a mão da areia porque eu já criei ela. Vamos, faça algo que eu ainda não tenha feito. Para onde o cara vai? Deus criou tudo e todas as coisas. Então presta atenção. Se uma coisa é boa, vem da onde? Se é dom perfeito, vem da onde? Então nós precisamos mudar a mentalidade de achar que somos nós que estamos fazendo isso. Não isenta a nossa responsabilidade. Deus faz o que é bom descer do alto. E você pega o que é bom e corre com isso aqui na terra. Eu vou falar de novo. Você pega a bondade de Deus e cumpre o chamado aqui na terra. É uma parceria. Mas quem criou o que é bom? Quem fez descer lá do alto? Para quem? Mas só vai desfrutar do que é bom se passar pelo processo de renovação. É fácil demais. Não fala assim, não, mas mole. Não, fala assim, não, mas que bom demais. Você tá feliz? Tá gostando? Mostra a gengiva para mim, então, deixa eu ver. A gengiva. Ah, gostei. Então, se uma coisa é boa, vem da onde? Então, se o seu trabalho é bom, quem deu? Se algo bom está acontecendo, quem deu? Então, a glória tem que ser de quem também? Por isso que quando chegaram para Jesus, ele disse assim, fala aí, bom mestre. Ele disse, bom não, só existe um bom, e ele é Deus. Se até Jesus disse isso, quem somos nós? Quando o elogio chegar, seja você alguém que devolve a glória para Deus. E sabe que existem formas de devolver a glória para Deus? Sabe como? Quando as coisas vão bem, você pode ser mais intenso com Deus. Mas quantos sabem que quando começam a receber alguma bênção e pensam, eu acho que eu vou diminuir a intensidade aqui com Deus, porque agora eu tenho que dedicar ao trabalho aqui. Fala assim, é igual um berrante.
Vigia, renova a mente. Quanto mais coisas boas de Deus se manifestam, mais intenso você é na obra de Deus, com Deus, em fazer o bem. Ele disse, aquele que roubava, parou de roubar, trabalha e com o que tem, agora ajuda as pessoas. Quanto mais Deus derrama do alto, você distribui na terra. Eu vou falar de novo, Deus derrama do alto e você distribui na terra. Fico feliz demais, eu acho bom. Você não acha bom, não? Eu fico animado. O que vem do alto? Eita, glória a Deus. Vamos de novo. O que vem do alto? Coisa boa, dom perfeito. Aí ele disse assim, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é imutável. Mas perceba se nós não aprendemos quando éramos mais novos, que Deus muda o humor. Por exemplo, se eu faço uma coisa boa, Deus me abençoa. Se eu faço uma coisa mal, Deus me castiga. Não, vai, gente, vai, me ajuda. É ou não é? Eu estou pregando sozinho aqui, não. Você não faz cara de santo como se nunca tivesse pensado nisso. Nós somos ensinados assim. Sim ou não, gente? Se fez coisa boa, o que Deus faz? Abençoa. E fez coisa ruim? Peia vai ser grande. Mas a Bíblia está dizendo, em quem não pode existir variação ou nem sombra de mudança. Deus, Ele é bom ontem, Ele é bom hoje e Ele vai ser bom amanhã. E se eu fizer o que é bom, Deus abençoa. E se eu fizer o que é mal, Ele continua abençoando, porque de Deus não pode vir maldição. Mas agora, só entenda. O que você às vezes confunde é, Deus não muda e dele só vem o que é bom. Mas quando eu estou agindo errado, eu não estou renovando a minha mente. E por não renovar a mente, eu não consigo receber de Deus. Eu estou num nível inferior. Por exemplo, Deus quer liberar isso daqui. Isso aqui é uma coisa boa, correto? Pegue aqui, meu jovem. Você está ali fazendo o que é errado. Pegue o que é bom. Pegue. Não consegue, por quê? Porque não está no nível de receber de Deus. O nível para receber de Deus é o nível da renovação mental em dia, saúde mental em dia, mudança de mente em dia. E para isso, pergunta para mim, e para isso, o que eu tenho que fazer? Continua lendo o 19 agora, olha aí. Olha o 19, veja o 19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja primeiramente pronto para... pronto para... Então, peraí, como que se renova o processo? Como se começa o processo de renovação mental? Ouvindo. Perceba, não se começa o processo de renovação mental dormindo. Que interessante. Não, agora eu vou começar o meu processo de renovação mental. O que eu vou fazer? Dormir. E dormindo você está ouvindo o quê, menino? Como se começa o processo de renovação da mente? Então tem que estar atento, acordado, alerta para ouvir. Aqui, eu vou começar o processo de renovação mental calado, em um ambiente silencioso, porque o que eu preciso é de meditação. Silêncio, gente, silêncio, eu estou meditando. Eu vou me esvaziar agora. Não riei, não. What? Quê? Que é isso? Isso é o que está sendo dito pelo sistema. Mas a Bíblia está dizendo que se você quiser começar o processo de mudança, de renovação mental, pegue, Deus está liberando o que é bom, pegue, para você chegar no nível de Deus, no nível para receber de Deus, o processo da renovação mental começa pronto para ouvir, fala ouvindo, não é esvaziando, não é em lugar silencioso, então você precisa estar nos ambientes corretos, com as pessoas corretas, para ouvir o que é correto. Esse é um bom ambiente para uma renovação mental. E não somente aqui, faça da sua casa um bom ambiente para a renovação mental. Faça do seu trabalho um bom ambiente favorável pela renovação mental.
Imagine. Eu chegando para te visitar lá no seu trabalho. Aí eu chego e tá um monte de gente trabalhando com você assim. Ah, não, tá difícil, olha, e aí tá complicado demais, rapaz. Olha, eu tô triste demais. Ó, fulano, você não é bom. Olha, esse ambiente não tá legal. Olha, nós não vamos conseguir. É melhor fechar essa empresa. Aqui não tá muito bom. Esse sistema tá corrompido. Olha, não tem dinheiro. O presidente tá errado. O deputado tá errado. Só reclama. Eu te pergunto, um ambiente desse é favorável para ouvir? Eu diria para você, suma de um ambiente desse. Se eu chegar para visitar você na sua casa, é só briga, é só confusão. E a mulher tá com cara de escorpião pro homem, e o homem com cara de cobra pra mulher, e um com a cara fecha, e aquela cara de burro empacado. E ninguém conversa com ninguém, aquele ambiente, aquele clima pesado, as sombras, densas trevas, você pode até tocar nela assim, aquele ambiente onde ninguém fala com ninguém. Ei! Fala comigo, renovação mental. Começa ouvindo o quê? Aí ele diz, seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não é possível ter renovação mental se você só vive falando e irado. Falando e irado. Falando e irado. Falando, reclamando, murmurando, irado. Não! Primeiro, ouça. Depois, tampa essa boca. Passa um zíper para não falar. Reclamar. Se vocês rir muito, o povo vai descobrir que tem alguma coisa acontecendo. E se você ficar sério também, aí nós descobrimos que o problema está mais sério ainda. Tiago, eu faço o quê? Dá glória, dá glória! Oh, glória a Deus! Aí preste atenção, tardio para falar, tardio para se irar. Agora olha o verso 20. Verso 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. 21, vamos aprender. Quantos querem aprender com o enxerto? Quantos querem aprender com o enxerto? O que nós estamos aprendendo? Para experimentar o quê? Quantos querem a vontade de Deus que é boa? Quantos querem desfrutar da vontade de Deus que é agradável? Quantos querem desfrutar da vontade de Deus que é perfeita? Então eu preciso mudar a maneira de pensar. E é como um processo do enxerto. Olha o que a Bíblia diz. Tiago 1:21 diz, portanto, despojai-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Em outras traduções diz, enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Preste atenção, ele estava escrevendo a carta para quem? Então os irmãos já eram salvos, ué. Se ele estava escrevendo uma carta para os irmãos e os irmãos já eram salvos, por que ele está falando que ainda há necessidade de salvação? Porque uma coisa é a salvação do espírito, outra coisa é a salvação na mente, na alma, e outra coisa é a salvação no corpo. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você entrega a sua vida para Ele, quando você acredita que Jesus nasceu da Virgem Maria, quando você acredita que Ele caminhou sobre a terra, quando você acredita que Ele morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo hoje, você é salvo imediatamente no seu homem interior, no seu espírito. O seu novo coração, coração de pedra sai, e o espírito novo, um novo coração. Pronto, isso é maravilhoso. Mas e a sua mente? Continua a mesma. E o seu cabelo? Não muda nem de cor. Quem não tem, continua sem. Se é branco, branco. O corpo não muda, a mente não muda, porque a mente é aquela antiga desde o princípio. Agora, se Deus nos deu tão grande salvação, é nossa responsabilidade cooperar com Ele para a salvação da alma. A salvação da alma é o mesmo que salvação da mente. E como funciona o processo? Ouvindo a palavra, mas antes disso, despojai-vos. Sabe o que é se despojar? É o mesmo que tirar a roupa. Você entende isso? Existem roupas que fomos vestidos ao longo do tempo, pensamentos errados que vieram para nós, e você precisa tirar essa malícia, tirar essa maldade. Por exemplo, quer ver? Vamos fazer uma pequena pesquisa. Quantos aqui já pensaram que alguém pensou a respeito de você? Não, peraí aqui. Quantos pensaram que alguém pensou? Aí eu pergunto,
Você lê pensamento, meu filho? Não, Tiago, é porque é o seguinte, pelo jeito que fulano me olhou, eu penso que ele pensou. Mãe de Ná está aqui. Então perceba. Vocês me atrapalham não, presta atenção, deixa eu pregar. Presta atenção, perceba. Malícia. Transvestida de bom senso. Malícia. Pensando mal do outro, que está pensando mal de você, e você nem sabe o que ele está pensando. Malícia. Maldade. Tira. Faz igual a avó, tira. Despojai-vos. Aí eu te pergunto, quando eu digo assim, despojai-vos, a função é minha ou sua? Despojai-vos. Então não é uma responsabilidade de Deus. Deus não vai aqui rachar sua cabeça no meio essa noite, tirar um pouco de neurônio, mudar os pensamentos, botar de novo e costurar. Não é Deus que faz isso. Deus dá a ferramenta. Deus trouxe a palavra de Deus. Deus deixou escrito o que é correto. Deus deixou a bondade, a bênção, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E ele não muda. Tiago, e se eu for infiel? Deus continua sendo fiel. Tiago, e se eu for mal? Deus continua sendo bom. Porque ele não muda. Não há sombra de variação e mudança em Deus. Nós é quem mudamos. Então não é Deus que tem que nos despojar. É eu e você que devemos nos despojar. Mude a maneira de pensar e fuja da malícia. Despoja da malícia. Tiago, e o que eu faço em seguida? Depois de despojar, e ele falou que é do acúmulo ainda. Como é que está? Confere como é que está o acúmulo aí na vida do seu irmão. Está com muita malíciazinha acumulada, meu filhinho? Desde qual ano? Desde 1978? Vamos desentulhar. Desentulhando poços em nome de Jesus. Trazendo vida. Oh, aleluia. E ele diz, assim... acolhei com mansidão a palavra. Peraí, é possível acolher a palavra de outro jeito? É. Olha como quem acolhe com mansidão. Com mansidão é assim, Senhor, o Senhor disse isso? Tudo bem, eu aceito. Eu vou me moldar ao seu padrão, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Correto? E quando não é assim, o pastor falou lá, assim... está escrito, né? Mas não é bem assim também, não. Eu não sei se eu acredito que é assim, porque ele leu só um versículo, não sei se tem outro contexto assim. E ele nem sabe, eu sofri mesmo. Ele não sabe do meu passado, ele não sabe do que eu passei. Eu nasci sem pai, nasci sem mãe, eu fui abandonado. Eu te pergunto, isso é receber com mansidão ou isso é receber com murmuração? Receber com reclamação, reclamando. Não. Aceita que dói menos, vai. Aceita a palavra de Deus como verdade para a sua vida. Então tem que acolher como? Ou alguns dizem, eu vou acolher só porque a Bíblia disse, o pastor falou, a igreja, o que as pessoas vão pensar de mim. Não, meu querido. A mansidão significa que você concorda com Deus e é você que está errado. Sou eu que estou errado, eu devo concordar com Deus. E ele diz assim, a palavra em vós implantada. Olha aqui esse processo, implantada, é o enxerto. O enxerto, ele não pode ser raso. O enxerto de uma planta tem que ser profundo. E ele precisa receber os nutrientes que vêm do solo para amadurecer e crescer. Então perceba, eu comparo o processo do enxerto como aqueles orelhões antigos. Vamos ver que época que você nasceu agora. Você sabia que nem sempre o telefone era esse? Você sabia que antigamente o povo que não tinha a oportunidade de ter um tijolão em casa, e tijolão era um aparelho de telefone 4 vezes maior do que esse, que o povo andava na orelha e achava que era chique. E era caro. Mas quem não tinha esse privilégio, tinha que atender o telefonema no orelhão mais próximo, que era uma espécie de cabine redonda, com um telefone de fio dentro.
E quando o telefone tocava na esquina, todos saíam correndo, eu vou atender primeiro. E quando a molecada da rua atendia o telefone, nós fazíamos muita arte atendendo o telefone dos outros, e dizia, fulano de tal está aí. Aí alguém dizia, não, você está falando, é no país tal ou na cidade tal, dizia que era outro estado. Você ligou errado. Aí a pessoa insistia no mesmo número, que ela só tinha aquele número. Aí ligava, já era outro país. Falou, mas esse orelhão está andando de estado em estado. Só que quando eu era mais novo e trabalhava com meu pai tinha um comércio e na porta tinha um orelhão. E aos domingos pela manhã, meu pai trabalhava nesse comércio até mais tarde, aos domingos pela manhã eu era responsável, com 12 anos de idade, de cuidar do estabelecimento. Por isso que alguns me viram aí fazendo comida na internet e pensaram, o Tiago sabe cozinhar? Que isso, meu irmão, eu cozinho desde os 12. É sério, meu pai deixava a responsabilidade de fazer o arroz, de fazer uma carne no discão de arado, porque o pessoal ia almoçar lá, e ele só vinha às 14. Eu fazia o almoço e servia o almoço. Eu só não era muito bom para voltar troco. Exatas nunca foi comigo. A minha área, da minha esposa, arquiteta. Mas meu pai dizia, Tiago, você só entrega a ficha do orelhão se a pessoa pagar. Eu, tudo bem, pai, eu entendi. Lógico, a ficha para um lado, dinheiro para o outro, ok? E se a pessoa disser, o orelhão não deu sinal, eu preciso de outra ficha, você não entrega, tem que pagar de novo. Eu, tudo bem, entendi. Então o rapaz veio, comprou a ficha. Nessa época era ficha, aí colocava a ficha, uma ficha, assim, parecia uma moeda no orelhão. Aí aquela ficha ele tirava e dava sinal. Aí o rapaz voltou e falou, não está dando sinal no orelhão, eu preciso de outra ficha. Eu falei, então outro pagamento. Ele, não, mas eu já paguei, é o orelhão que está com defeito, o problema está no orelhão. E quase que eu tomei foi uma orelhada. Porque o cara ficou muito bravo, mas eu tive que manter o que meu pai disse, eu disse só com o dinheiro para cá. E esse rapaz não tinha mais recurso, e ele saiu bravo. E ele saiu reclamando do estabelecimento e foi logo um tapa no orelhão, ainda bem que foi no orelhão e não no meu, ok? E ele deu um tapa no orelhão e de repente foi embora. E aqui o negócio do orelhão, como é que chama? O gancho caiu. E aí eu fui lá colocar o gancho de volta e aproveitei e coloquei no ouvido. De repente, aí eu gritei, deu sinal, deu sinal! E ele voltou e fez a ligação que pedia e eu me livrei dessa. Porém, depois que eu expliquei a história para meu pai disse, Tiago, esse orelhão está com defeito. Eu vou ligar para o pessoal consertar esse orelhão. A ficha está engastalhando e foi possivelmente quando o rapaz deu o tapa que a ficha caiu e deu sinal. Aí eu, fala assim, Então perceba, se a ficha ficar engarranchada no meio do caminho e não cair, não dá sinal. Eu costumo comparar isso com um enxerto, porque quando nós recebemos a palavra de Deus, e se a palavra de Deus ficar somente na região da mente e não descer para o coração, não dá sinal do alto. Então deixa eu ir um pouco mais profundo para a gente já finalizar. Não, calma aí, vou falar não. Deixa eu ir mais profundo para a gente finalizar. Ah, não. Quinta-feira tem mais. E eu estou ensinando nas quintas sobre escatologia, as coisas dos últimos dias, e nós vamos estudar sobre o reino de Jesus sobre a terra, como será no milênio, em que corpo estaremos, no corpo glorificado servindo ao Senhor. Você vai viajar sem precisar de avião em questões de segundos. Gostou? Só na quinta. Fecha aspas. Então, essa questão de renovação mental é muito além do que de ter versículos decorados. Ah, não, eu tenho a mente renovada. Por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não. Não estou falando sobre decorar versículos, referências e ter versos da palavra de Deus. A renovação mental é como um enxerto, uma implantação. É como uma ficha que precisa cair. Isso precisa descer para o seu coração. Quando você ouve a palavra, é possível que ela esteja somente na dimensão da mente, ou é possível que ela desça para o seu coração. As palavras que descem para o coração é as que fazem a salvação da alma acontecer. Filho meu, dê atenção às minhas palavras, às minhas razões, incline os seus ouvidos, não os deixe apartar diante dos teus olhos, mas guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem encontra e saúde para todo o seu corpo. É isso que diz o Provérbios capítulo 4. Então perceba, a mensagem precisa descer. E fique tranquilo que eu não vou dar tapa em ninguém para a ficha cair hoje.
Olhe para o lado e fala, tudo bem, não, você também não, né? Ok. Porém, você precisa fazer um processo. Qual é o processo da renovação mental? Você precisa pensar, falar e agir conforme a palavra de Deus. Porque olha o que o próximo texto vai dizer. Olha o verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E quem faz isso, quem só ouve, não pratica, engana a si mesmo. Aí ele diz, olha o verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla a sua face no espelho, o seu rosto natural. Olha o verso 24. Porque a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece como era a sua aparência. Aí ele diz no verso 25, mas aquele que considera atentamente, fala assim, atenção, na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, diga com convicção, eu não sou um ouvinte negligente. Diga assim, eu sou um praticante operoso. Operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em outra tradução diz, esse prosperará em tudo que fizer. Cadê os prósperos aqui essa noite? Cadê os que estão mudando a maneira de pensar? Cadê os que estão deixando a palavra descer para o coração, porque vão praticar? A vontade de Deus é? Se uma coisa é boa, vem da onde? Se é dom perfeito, vem da onde? Se eu mudar, Deus muda? Não. Ele é bom e continua sendo fiel em qualquer adversidade. Agora eu vou sair desse nível, entrar na dimensão do nível de Deus por meio da renovação mental, salvação da alma e vou desfrutar de todos os benefícios e bondade de Deus. Está começando uma semana para você desfrutar da bondade de Deus. Deus está nos dando a oportunidade do primeiro dia da semana, ouvir uma mensagem como essa, e iniciar a semana recebendo, desfrutando, praticando a bondade e o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Enquanto você está nesse ambiente ouvindo a palavra, tenha certeza, no reino do Espírito, Deus já está trabalhando em nosso favor. Aquilo que você disse, você já viu alguém dizendo assim, olha, agora eu cheguei diante de uma impossibilidade. Eu já fiz de tudo, já tentei de tudo. Eu acredito que agora não tem mais jeito. Deixa eu te contar, comece a se alegrar, porque aonde você não consegue, Deus está pronto para fazer.